Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca Tá On na área, na véspera de uma final de Copa do Mundo. Vale muito esse Bahia e Vasco de amanhã. Hoje quero trazer para você aqui alguns pontos para o debate. Primeiro, quem será o substituto do Zé Gabriel ideal para a partida de amanhã? Também o Payet, será que sai jogando ou será que a gente segura ele para colocar no momento específico da partida? E também quero trazer uma palhinha aí sobre o palco de Vasco e Fluminense daqui a 2 semanas. Tenho uma opinião que talvez o torcedor vascaíno não vá concordar comigo, mesmo assim vou colocar aqui para um debate e você aí embaixo deixe seu comentário para a gente poder interagir. Beleza, galera? Agora que vem a guitarrinha, você já aproveita, senta o dedão no like aí, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para a gente falar e curtir muito tudo aquilo que envolve o Vasco. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, amanhã o Vasco tem a sua verdadeira final de Copa do Mundo, nessa ideia fixa de tentar sair da zona do rebaixamento. E temos pela frente um adversário direto, o Bahia, uma equipe que também é SAF, que é do Grupo City, que fez várias contratações interessantes. Algumas delas aqui a gente pode até citar, por exemplo, Gilberto, lateral direito que já jogou no Vasco, que é um bom jogador. O Ademir, que surgiu muito bem no América Mineiro e acabou sendo contratado pelo Atlético, não conseguiu lá ter boas atuações. O Tassiano, que teve uma boa temporada no Grêmio ano passado. O Biel, que é da base do Fluminense, que ano passado também no Grêmio foi muito bem. Enfim, o Bahia é uma equipe que também apostou em alguns jogadores jovens e passa por um processo muito semelhante a que o Vasco vem passando aí no ano de 2023. E o Vasco, para essa partida, tem um desfalque que, olha, se a gente falasse isso aqui há não muito tempo, há 60 dias, que o Zé Gabriel é um desfalque de difícil solução para o técnico Ramon Dias, muita gente ia dar risada. Jamais a maioria do torcedor vascaíno teria a dimensão que o Zé Gabriel faria tanta falta no confronto. Até pela característica dele, como é esse primeiro volante ali na frente da zaga, pela saída boa de bola, por um bom jogo aéreo. O Zé Gabriel acabou se tornando uma peça fundamental no modelo de jogo do Ramon Dias e acabou levando o 3º cartão amarelo. E daí, o técnico Ramon Dias tem 3 possibilidades para resolver esse problema. A primeira possibilidade, eu trouxe já semana passada, no pós-jogo contra o Palmeiras, que eu achava que o Medel deveria ser colocado como primeiro volante, que é o que ele foi contratado, e colocar aí o Maicon ou o Capasso na zaga ao lado do Léo, que volta de suspensão. Pensando melhor, eu já na segunda-feira, na nossa tradicional live, já disse, olha, eu não sei se é tão interessante fazer esse tipo de mudança. Eu acho que o mais correto é colocar ali o Jair, um jogador experiente, para fazer essa função de primeiro volante. Lembrando que o outro que eu vou falar daqui a pouco, que é o Barros, também não tem como característica ser esse primeiro volante. O Barros na base também jogou em inúmeras oportunidades de segundo. Não que não tenha exercido a função de primeiro, mas também é mais segundo, igual o Jair. Então, no elenco mesmo, alguém que pudesse ocupar essa posição de primeiro volante, a gente ficou meio que órfão. Só que o Jair tem uma questão que é uma questão clínica. Porque se o Jair estivesse bem fisicamente, provavelmente o Jair seria titular da equipe do Vasco em até mais de uma posição. A gente sabe da qualidade do Jair. O Jair que foi contratado junto ao Atlético Mineiro, que esse ano fez boas partidas com a camisa do Vasco, tanto no estadual como também no Campeonato Brasileiro, só que acabou caindo de rendimento depois que teve aquele problema no joelho. Nunca mais foi o Jair que a gente estava esperando dele, que a gente depositava essa confiança, por ser um jogador já experiente, um jogador acostumado a jogos grandes. E a outra possibilidade é também o Barros, que é um jogador com 19 anos, que vem se recuperando aí de uma cirurgia que fez no joelho, uma artroscopia. O Barros que deixou uma boa impressão nas oportunidades que teve esse ano. Eu posso citar aqui o jogo que ele fez contra o São Paulo no Morumbi, inclusive fez um gol de cabeça pisando na área. E aí que está o probleminha. Porque quem ocupar essa posição do Zé Gabriel
vai ter que ter em mente, se for o Jair ou se for o Barros, que não vai dar para estar pisando na área a todo momento, porque vai ter que ocupar essa posição de primeiro. Porque essa formatação desse meio de campo do Vasco, a gente tem o Praxedes, que não é um jogador de muita velocidade, não é um jogador de grande recomposição, é um jogador mais lento, de toque de bola, que faz a equipe jogar, que roda o jogo, que pensa o jogo, só que não compete muito, não é um jogador muito competitivo. Do lado direito, a gente já tem o Paulinho, que daí é diferente. É um jogador que tem qualidade para chegar na frente, mas também ajuda muito atrás, compete bastante, então é um jogador muito interessante. Só que não dá para ter essa dimensão de ter um primeiro volante que vai pisar na área toda hora, porque vai faltar gente aqui atrás. Lembrando que a gente já tem um zagueiro improvisado na lateral direita, que é o Robson Bambu, que provavelmente continua como titular. E lá na equipe do Bahia, a gente tem esses extremas aí, as informações que a gente tem, provavelmente o Biel pode sair jogando, ele que vem se recuperando de contusão. O Biel é um jogador muito agudo, um jogador de muito drible, de 1 contra 1. E daí, com o Robson Bambu, ele pode sofrer como ele sofreu no jogo contra o Grêmio, que era o Ferreirinha. Então, talvez é melhor mesmo deixar o Medel ali na zaga pelo lado direito para poder competir nessa segunda linha ali junto com o Biel, caso ele consiga levar vantagem para cima do Bambu nesses duelos. Lembrando que isso é tudo uma engrenagem muito grande, porque se o torcedor lembrar, como é que foi o gol do Palmeiras? Foi um gol de bola parada, mas qual foi a origem desse gol? O Breno Lopes, que é um extrema também de muita velocidade do Palmeiras, veio, trouxe para dentro, acabou envolvendo o Bambu, o Zé Gabriel veio na cobertura e acabou fazendo a falta. Então esses encaixes de cobertura precisam ser muito bem feitos. E essa equipe do Bahia, com esses jogadores interessantes, Biel, Ademir, Tassiano, o Bahia está com problema na hora da finalização, de fazer gol. Tem alguns jogadores que estão se revezando ali no comando de ataque, provavelmente quem vai jogar domingo é o Everaldo. Então essa equipe do Vasco precisa ter muita atenção, o Ramon Dias, na hora de fazer esses encaixes para que a equipe do Bahia não tenha essa velocidade, esse volume de jogo que possa estourar ali toda hora para cima do Léo Jardim. A outra expectativa do torcedor do Vasco para esse confronto de domingo é quanto à estreia do Payet. Eu não sei se o Payet tem a possibilidade de jogar aí mais de 45 minutos. Se o departamento de fisiologia do Vasco cravar que o Payet pode jogar mais de 45 minutos, eu iniciaria o jogo com ele. Eu colocaria ele no primeiro tempo e mais uns 10, 15 no segundo. Agora, se a ideia é que ele não tem essa possibilidade, que é para jogar só meio tempo, então dá uma segurada no Payet, continua lá na frente com o trio, com o Serginho, Verratti e Peck, só que aconteceu algo no último jogo que eu acho que o Ramon Dias tem que trabalhar melhor. Por exemplo, tem a questão dos pontas de pé trocado e tem a questão do ponta que procura o fundo. A gente tem que entender o seguinte, do nosso lado direito, com o Robson Bambu ali, dificilmente vai ter ultrapassagem por aquele lado. Então, o Serginho ficar isolado por ali, ele não consegue também ter essa dobradinha, esse jogo apoiado para chegar ao fundo a todo momento. Já pelo lado esquerdo é diferente. Aí a gente tem o Peck, que tem essa possibilidade de chegar ao fundo, e tem também o Piton, que a gente tem que aproveitar o máximo essa questão do Piton chegar na linha de fundo. Por quê? Porque agora a gente tem um 9 que é muito bom no jogo aéreo, que é o Verratti. Então, eu acho que o Vasco deveria iniciar aí essa partida do próximo domingo com os pontas de pé trocado, não como foi contra o Palmeiras. E essa questão de ponta de pé trocado, ponta de não pé trocado, eu sempre bato nessa tecla que eu não tenho preferência. A preferência é que dentro do jogo consiga gerar vantagem sobre o adversário. Se daqui a pouco ficou lá 15, 20 minutos, o Peck jogando pelo lado direito e não conseguiu dar um chute no gol, o Serginho jogando pelo lado esquerdo não conseguiu chutar no gol, o Piton não fez a ultrapassagem, muda. Não é nada fixo. Você pode ficar fazendo essa alternância até para causar algum tipo de desconforto no adversário. Porque daqui a pouco o adversário está na cabeça com aquele jogador que está na frente dele, que ele sabe que é o pé bom, é aquele que vai pro lado de dentro no campo para tentar acertar o gol. Então o adversário já começa a cuidar mais daquilo ali e deixa mais o fundo. Então você causar esse desconforto no adversário com essa troca de posicionamento, eu acho que é a melhor fórmula para essa questão de pé trocado, esses pontas, esses extremas, enfim, a nomenclatura é o que menos importa. Mas eu começaria o jogo do próximo domingo
com o Serginho pelo lado esquerdo dobrando com o Piton e o Peck pelo lado direito. Por quê? Porque o Peck compete mais, o Peck chega mais e o Peck poderia ajudar aí o Robson nessa dobradinha contra o Biel. E a questão do Payet é o tipo do jogador que, a partir da hora que ele tiver a mínima possibilidade de estar dentro do campo, ele vai ajudar. Um jogador que de média e longa distância tem um bom chute, tem a bola parada, a gente tem que começar a usar o Payet. Não dá para deixar o Coringa no bolso. Lembrando que, depois do jogo de amanhã contra o Bahia, o Vasco volta a jogar só depois de 14 dias contra o Fluminense. Que eu também queria dar uma palhinha aqui, que tá essa guerra aí, da onde que o Vasco deve jogar. São Januário, Maracanã, Volta Redonda, Newton Santos. Bom, eu vou colocar minha opinião aqui também, me antecipar. O melhor cenário seria o Vasco jogar em São Januário, isso não resta dúvida, principalmente com o apoio da sua torcida. Só que eu tenho um medo muito grande dessa rivalidade que vem aflorando entre Vasco e Fluminense, do que pode acontecer nesse jogo. E qualquer fatalidade agora em São Januário, a gente sabe que o poder público fecha São Januário e abre talvez em 2084, 2087. Nos próximos 50 anos aí a gente não terá mais jogos em São Januário. Então eu não sei se é uma boa voltar para essa panela de pressão nesse momento. Depois, eu quero sempre jogar em São Januário. Eu estou falando especificamente nesse jogo contra o Fluminense. As outras possibilidades, o Maracanã, a gente tem que lembrar que o Fluminense está acostumado a jogar no Maracanã e está toda hora jogando naquele estádio. Só que eu acho que eles não vão liberar, porque no dia 16 é o jogo e no dia 17 tem a final da Copa do Brasil. É óbvio que eles vão tentar aí dificultar ao máximo para deixar esse gramado em plenas condições para a final dessa competição nacional. E eu dei essa volta para dizer, entre jogar no Newton Santos e jogar em Volta Redonda, eu sou totalmente favorável em jogar em Volta Redonda. Porque sempre que eu penso futebol, eu não penso só na equipe do Vasco ou na equipe que eu estou comentando. Eu penso no adversário. E o Fluminense, uma equipe que está tão acostumada a um modelo de jogo, de posse de bola, de controlar o jogo, de ter a bola, você levar um jogo para uma grama sintética contra um adversário desse nível, sempre vai ser melhor para esse adversário. Então eu acho que o Vasco deve sim, se não tiver a possibilidade de São Januário, não jogar no Newton Santos, e sim jogar em Volta Redonda. Lembrando que o Fluminense foi com os reservas dos reservas jogar contra o Atlético Paranaense semana passada completo aqui em Curitiba, e a equipe do Fluminense acabou arrancando empate e o Atlético empatou no último minuto. Por quê? Porque o modelo de jogo do Fluminense, quanto melhor for o piso, quanto melhor ele puder trocar passe, será melhor para ele. Então eu prefiro jogar em Volta Redonda e não no Newton Santos. Beleza, galera? Por favor, deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e amanhã a gente se encontra aqui 17h45 com o melhor pré-jogo para o torcedor vascaíno e também depois da partida. Narração de Rafael Ribeiro, Flávio Dias lá na Bahia, trazendo todas as informações para você, eu, Emerson Rocha, enfim, uma cobertura completa aí desse Vasco e Bahia, dessa Copa do Mundo que a gente disputa amanhã. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!